Está preso na central de polícia um sobrinho de Expedito Pereira. A justiça expediu um mandado de prisão contra ele por envolvimento na morte do ex-prefeito. Outros 2 suspeitos de participação também tiveram mandado de prisão expedido. Um deles já estava preso e o outro é considerado foragido. E você vai ver também nesta edição. 4 mulheres foram presas acusadas de envolvimento num esquema de recebimento de cocaína pelos Correios. 2 apreensões de droga foram realizadas hoje. 2 homens foram presos nesta quarta-feira na segunda fase da Operação Skunk. A dupla seria responsável por produzir e distribuir drogas da Paraíba para outros estados. Vereadores de João Pessoa aprovam aumento do próprio salário e também do prefeito e dos secretários. E os valores são bem altinhos. Sessão de cinema encerra a parte presencial do Fest Aruanda. Vai ser exibido o documentário Me Chama Que Eu Vou, que conta a história de Sidney Magal. O JPB2 desta quarta-feira, dia 16 de dezembro, começa agora. Olá, boa noite. Nós vamos direto para a Central de Polícia, de onde o repórter Herbert Araújo traz todos os detalhes para a gente da prisão de um sobrinho do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Herbert, boa noite para você. Oi, Larissa, boa noite a todos. Foram emitidos 3 mandados de prisão. O caráter dessa prisão é um caráter temporário. Mas quem são esses alvos? Um deles é o Leon Nascimento, que é aquele que já estava preso e decidiu, inclusive, colaborar com a investigação. Ele estava preso por um outro crime. Também um outro alvo é o Jean Carlos, que, de acordo com a polícia, é a pessoa que conseguiu a moto que foi utilizada no dia do assassinato de Expedito Pereira. E a terceira pessoa é justamente esse sobrinho de Expedito, que é o José Ricardo. José Ricardo que se apresentou hoje à tarde aqui na Central de Polícia da capital. No mandado de prisão não está especificado qual foi o papel de cada um ou qual seria o papel de cada um nesse crime. O fato é que os 3 foram, esse mandado foi contra os 3 por envolvimento, suposto envolvimento na morte do Expedito Pereira. O que é que dizem as defesas dessas pessoas que foram alvo desses mandados de prisão? A defesa de Jean Carlos disse que ele é inocente, que considera que essa prisão, esse pedido de prisão, é um pedido de prisão arbitrário e disse que ele não vai se apresentar na delegacia. O Leon está sem advogado no momento. E o sobrinho de Expedito Pereira, o José Ricardo, a gente também manteve contato com a defesa dele. O advogado disse que ainda vai se inteirar dos critérios que foram utilizados para pedir essa prisão temporária. Só aí ele vai poder orientar adequadamente o cliente, vai poder dar algum tipo de declaração. A gente relembra que o ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, foi morto na semana passada. Ele andava por uma calçada no bairro de Manaíra quando foi atingido pelos tiros. Larissa. Obrigada, Herbert, pelas informações. E o combate ao tráfico de drogas teve grandes vitórias nesta quarta-feira. Foram várias ações com gente indo para trás das grades. Primeiro, vamos ver 4 mulheres que foram detidas numa investigação que apura o envio de cocaína pelos Correios. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes iniciou as investigações em parceria com a Polícia Civil do Estado do Acre. Já o segundo pacote identificado pela polícia foi essa caixa aqui. Uma encomenda como outra qualquer, sem nenhum disfarce, com o nome de destinatário e também de remetente. Só que é o tipo de encomenda que as pessoas vão retirar na Central dos Correios. Lá no local houve a abordagem. Dentro da caixa havia quase 9 quilos de cocaína. O homem que foi fazer a retirada acabou preso. Vale salientar que há um braço muito forte dentro dessa ação policial, que é o pessoal das operações dos Correios, né, que agem sempre em conjunto conosco nessa operação Conexão Acre. Então, esse elo forte DRE
Correios também vem nos ajudando bastante a desvendar esse destino e a impedir que essa droga circule aqui na região de João Pessoa, região metropolitana, também no interior e Campina Grande. A segunda fase da Operação Skunk foi deflagrada hoje também pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes. 2 homens foram presos hoje de manhã, suspeitos de chefiar uma organização criminosa. A partir daqui de João Pessoa, eles seriam os responsáveis por produzir e distribuir drogas, principalmente para as cidades de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, e Recife. Com eles, a polícia apreendeu drogas, dinheiro, alguns objetos e um veículo. Os vereadores de João Pessoa se reuniram hoje e decidiram aumentar os próprios salários e também do prefeito e dos secretários municipais. A tramitação dos projetos às escondidas aqui na casa surpreendeu muita gente, inclusive alguns vereadores que se assustaram quando o projeto foi colocado em votação. Na verdade, 3 projetos, um para aumentar o salário dos servidores, outro salários dos vereadores e um outro projeto aumentando os salários do prefeito, vice-prefeito, secretários adjuntos e procurador. E a tabela nova é a seguinte: os vereadores em 2021, só no ano de 2021, ano que vem, vão ganhar R$ 16.700, o aumento foi de 15 mil para 16. Em 2022 a 2024, R$ 19 mil. A do presidente, o salário do presidente, em 2021, vai ganhar R$ 21.730, é o novo salário do novo presidente da Câmara, que assume dia 1º de fevereiro, sobe de 18 para 21. De 2022 a 2024, R$ 24.600. O salário do novo prefeito de João Pessoa sobe para R$ 25.500, é 22 hoje, 22 mil. O vice, R$ 19 mil. Secretários, R$ 17 mil. E os novos secretários adjuntos e o novo procurador, R$ 12 mil. Votaram contra esses aumentos o vereador Lucas de Brito, a vereadora Sandra Marrocos e o vereador Tiago Lucena. Tiago Lucena, que inclusive foi reeleito, mas mesmo assim votou contra esses aumentos. Marcos Henriques se absteve e Marcos Vinícius não estava na votação. Lucas de Brito falou sobre os problemas da aprovação desse projeto aqui na casa. É um projeto inconstitucional. A Constituição Federal, no artigo 37, traz o princípio da impessoalidade. O vereador só pode legislar para outra legislatura antes das eleições sem saber se será ou não reeleito. Depois de reeleito, ele não pode legislar aumentando o próprio salário, sob pena de legislar em causa própria e violar, dessa forma, o princípio da impessoalidade. Então, o primeiro é inconstitucional. Depois, a matéria atropelou o devido processo legislativo. Precisaria tramitar, pelo menos, na Comissão de Constituição e Justiça, e nem parecer oral da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ, foi colhido na manhã de hoje. Então, foi uma votação completamente atropelada. E, por último, é uma medida inoportuna para o momento que o Brasil vive, de pandemia, de crise econômica, de 14 milhões de desempregados, de pessoas que não têm o dinheiro sequer de pagar a sua própria feira, que estão se valendo do auxílio emergencial. E aí a classe política se dá de presente de Natal um aumento de subsídio. É claro que essa matéria é inoportuna. Quem também falou foi Tiago Lucena, como eu disse, o único reeleito que também votou contra o aumento do próprio salário. A palavra é coerência. No ano passado, esse debate existiu, não somente do aumento de salário, mas o aumento de número de vagas, mais 2 vagas de vereadores, e também a criação da verba indenizatória. Eu sempre fui contrário a todas essas ideias. E aí, sendo contrário a essas ideias desde antes, não poderia nunca, depois da eleição, depois de ter ganho a eleição, com a graça de Deus e o voto dos eleitores de João Pessoa, votar favorável. Nós tentamos falar com o presidente da casa, João Corujinha, que foi quem colocou os projetos aí para votação aqui no plenário. Ele, inclusive, já havia rejeitado, em outro momento, a votação desses projetos de aumentos salariais, mas dessa vez colocou em votação. Não conseguimos falar com ele
nem na sala VIP, nem na sala da presidência, e depois de muita procura, em um certo momento, os servidores da casa disseram que ele foi participar de uma reunião. Esse aumento pode ser contestado na justiça, mas aí vai depender de quem vai fazê-lo. Laerte Cerqueira para o JPB. O vereador Léo Bezerra também não estava na sessão de hoje. Os vereadores de João Pessoa devem votar amanhã a lei orçamentária anual do município de João Pessoa. Já a LOA do Estado da Paraíba foi votada hoje pelos deputados. A lei foi aprovada por unanimidade para 2021. O relator foi o deputado Tião Gomes e a LOA prevê o investimento de quase 13 bilhões e 400 milhões de reais pelo governo do estado. Pela primeira vez na Paraíba, a lei estima também as emendas impositivas. Cada deputado terá o valor de quase 1 milhão e 150 mil reais de emendas impositivas. Segundo a matéria, 50% desse valor devem ser dirigidos aos serviços de saúde e os outros 50% em áreas que cada um dos parlamentares quiser. Na volta do intervalo, você vai ver, Paraíba registra mais de 1.300 casos de Covid-19 em 24 horas. Até já. Vamos aos números do boletim da Covid-19, divulgado hoje à tarde pela Secretaria de Saúde do Estado. Número de mortes. Do início da pandemia até hoje, 3.487 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus. São 18 novas mortes. Dessas 18, 10 foram registradas nas últimas 24 horas. Ontem foram 17 novos registros. E 20 médicos já morreram no estado vítimas da Covid-19. 4 deles não resistiram às complicações do novo coronavírus nas últimas 24 horas. No total, quase 900 médicos foram contaminados até hoje. Os médicos, até onde nós sabemos, a maioria deles se contaminou trabalhando e justamente atendendo pessoas infectadas ou potencialmente infectadas pela Covid-19. Há mais de um mês, o Conselho de Medicina vem chamando a atenção da população para esse aumento do número de casos que está acontecendo. Nós entendemos que esse ano foi um ano muito difícil, um ano em que as pessoas tiveram que renunciar a muita coisa e até por isso, naturalmente, as pessoas vão relaxando nos seus cuidados e com a proximidade da chegada da vacina, parece que todos baixaram a guarda e decidiram entender que podem se confraternizar, podem ir para bares, podem ir para raves, para praia e, infelizmente, podem ir para as eleições fazer campanha, né, de maneira irresponsável. Isso aconteceu aqui no nosso meio e, infelizmente, o que nós estamos vendo é isso aí. Não só 4 médicos, mas muitos cidadãos paraibanos têm adoecido e têm morrido por essa doença. São quase 10 meses de trabalho árduo e a gente vê ressurgir um número de casos, gravidade, tudo isso nos deixa muito triste. A gente pede encarecidamente à população que não esqueçam as medidas de proteção básica que a gente tem falado, que se cuidem, que cuidem uns dos outros. E eu acho que nessa hora a gente é preciso ser empático, né? Se colocar no lugar do outro que perdeu um ente querido, que está num leito de UTI sob risco de vida, que a gente pense em tantas pessoas que perderam a vida como esses 4 colegas cuidando de outras pessoas, que a gente possa nesse final de ano ser mais empático no sentido de evitar que outras pessoas também adoeçam. Outra vítima da Covid-19 foi José Bezerra Cavalcante Júnior, que chefiava o gabinete do senador José Maranhão aqui em João Pessoa. Ele tinha 53 anos e estava internado em um hospital particular da capital. José Bezerra estava internado desde as vésperas do segundo turno das eleições. Agora a gente atualiza a situação de José Maranhão. Segundo o último boletim médico, foi retirada a sedação e o senador segue internado na UTI de um hospital em São Paulo. José Maranhão segue entubado, mas apresentando um quadro clínico estável. A equipe médica está programando o início de uma retirada progressiva da intubação, isso nas próximas 48 horas. Maranhão está internado desde o dia 29 de novembro. Nós temos outros números do boletim atualizado hoje à tarde pela Secretaria de Saúde do Estado.
Número de casos confirmados até agora, 156.122. São 1.388 novos casos de ontem para hoje. A última vez que tivemos mais casos confirmados do que o dia de hoje foi no dia 11 de agosto, quando foram registrados 1.453. Ontem foram 817 novos registros. A ocupação de leitos de UTI na Paraíba inteira nesse momento, 56% agora. Ontem estava em 58%. Aqui na região metropolitana de João Pessoa caiu um pouco hoje, 59%. Ontem estava em 61%. Na região de Campina Grande segue em 63% essa ocupação de leitos de UTI. E no sertão do estado se mantém aí muito alta essa ocupação em 80%. O número de recuperados para você, 121.400 pessoas venceram a Covid-19 até agora. Voltamos a falar de ações de combate ao tráfico de drogas na Paraíba. Um acusado de atuar em organização internacional foi detido hoje aqui na Paraíba numa ação conjunta entre a PRF e a Polícia Civil. O foragido da Justiça possuía 3 mandados de prisão por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na unidade operacional da PRF em Mata Redonda. Ele estava num carro com carteira nacional de habilitação com informações falsas. Na chácara onde ele estava escondido em João Pessoa, ali na Praia do Sol, foram localizados 25 quilos de um pó branco utilizado no refino de cocaína. No instante só a gente fala de futebol. O Botafogo entra em campo já no estado da Bahia. É pelo pré-nordestão. Até já. Futebol, o Botafogo entra em campo logo mais às 7h30 para enfrentar o Atlético de Alagoinhas na Bahia. A partida é pela fase preliminar da Copa do Nordeste. O jogo de volta será na próxima terça-feira no estádio Almeidão, aqui em João Pessoa. O vencedor do confronto avança para a fase de grupos do Nordestão. Agora nós vamos juntos direto para a sala de cinema de um shopping no bairro de Manaíra, em João Pessoa. Você vai acompanhar agora imagens ao vivo do local onde acontece o encerramento da programação presencial do Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro. As cadeiras estão marcadas para garantir o distanciamento social. Você acompanha aí as premiações do festival que serão entregues daqui a pouco. Hoje às 20h serão exibidos o curta-metragem Zusa, Homem de Melo, dirigido por Jorge Bondaski, sobre a história do músico, jornalista e escritor Zusa, que morreu em outubro em São Paulo. Tem também a exibição do longa-metragem Me Chama Que Eu Vou, dirigido por Joana Mariani, que conta a história do cantor Sidney Magal. E você vai acompanhar todos esses filmes somente depois das exibições presenciais. Às 10h de hoje é que os filmes vão estar disponíveis na internet e na plataforma online do Fest Aruanda. E para assistir pessoalmente ou de casa, não paga nada. Tem estreia amanhã no JPB1, é uma série com 3 reportagens sobre a gastronomia do nosso estado. Paraíba na Mesa vai mostrar o antes e depois da pandemia. A série começou a ser gravada no fim de fevereiro e logo veio o avanço do coronavírus no nosso país. A equipe precisou parar, depois voltaram as gravações e agora o material está pronto para ir ao ar. A essa altura, restando 15 dias para o ano terminar, em um fim do ano normal, muitas famílias estariam combinando aí sobre a casa de qual parente, todos se reuniriam para as ceias de Natal, Ano Novo. Mas com a pandemia, muitas tradições vão ter que ser quebradas. A família Bandeira contou para Denise Delmiro que não vai ter aglomeração como em fins de anos passados. As festas de final de ano da família Bandeira em João Pessoa sempre foram super animadas. Mesa farta, muitos brindes. O apartamento no Cabo Branco ficava pequeno para tanta gente que vinha de várias partes da cidade e do país. Minha irmã mora no Rio, aí vem com a família, meu cunhado, sobrinhos. Aí Socorro, a família dela é de Mauriti, aí também vem para cá as irmãs, as sobrinhas. Aí todo mundo vem para cá no final do ano, né? Todo mundo se reúne aqui. Este ano serão só seu Milton, a mulher dele, Maria do Socorro, e a filha, Ana Raíssa. Às vezes eu choro muito, até agora estou emocionada com você também. O contato que a gente tem aqui é só com a Ana mesmo, a filha do Milton. Porque a minha família é toda do Ceará, e a dele daqui, né? Então, cada um na sua casa, sem contato, só de vídeo chamada mesmo.
A orientação dos especialistas é que a ceia natalina seja feita com as pessoas do mesmo grupo familiar, ou seja, aquelas que moram na mesma casa. Mas se por um acaso alguém aparecer, as orientações são as mesmas de sempre. Uso de máscara, distanciamento, só tirar a máscara na hora de se alimentar. Se tiver alguém do grupo de risco na sua família, deixe essa pessoa perto de uma janela, num terraço, numa varanda, onde tenha ventilação, por segurança. Agora, se sua família for como a minha, que gosta de falar alto, de cantar, de conversar muito, até nisso a gente tem que ter muito cuidado. Sabia que quanto mais alto a gente fala, mais as partículas são espalhadas no ar? Pois é, então som baixinho, aquela conversa agradável. Os petiscos de entrada da ceia, a orientação é que sejam feitas porções pequenas, para que as pessoas não compartilhem do mesmo recipiente. E a orientação mais difícil, dizer aos netos que não é hora de abraçar nem de beijar o vovô e a vovó. Ano que vem reúne, né? Se Deus quiser. Natal muito bacana para o ano. Esse ano só eu e a esposa vai ficar em casa, o resto vai ficar tudo nas suas casas. Realmente a saudade vai ser grande. Agora uma coisa é certa, a ceia da família Bandeira vai ser um pouco menor, mas nem por isso menos deliciosa. Eu estava pensando em fazer um bacalhauzinho de forno, um arrozinho, uma grega, né? Um camarãozinho. Vai ser uma delícia. Vai ser uma delícia, se Deus quiser. Previsão de chuva amanhã em todas as regiões do estado, viu? Mas segundo a ESA, chuvas fracas, principalmente ali entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, aqui no litoral, no Brejo e no Agreste. Já no Cariri, Curimataú, Sertão e Alto Sertão, essa chuva pode chegar amanhã à noite. Mínima de 24 e máxima de 30 graus no litoral paraibano. O Jornal Nacional hoje é mais cedo, às 7:55. Desejo a você uma boa noite, estou te esperando aqui amanhã.